Bem-vindo, ouvinte, ao Abundance Flow, onde exploramos a abundância em todas as suas formas: dinheiro, energia, criatividade, tempo, relações e impacto. Aqui surfamos as ondas da abundância e da escassez, aprendendo com ambas. No episódio de hoje, tenho comigo a Marta Fonseca, natural das Caldas da Rainha e atualmente a viver no Porto. Designer de produtos digitais, community builder das Coworking Thursdays da 351 Startups, voluntária no TEDx Aveiro desde 2024 e, acima de tudo, uma grande questionadora da vida, das pessoas e do mundo. A Marta gosta de se apresentar como uma tiny human with big energy. E confesso que essa energia sente-se logo à primeira conversa. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada, Rafa. Olá. É muito giro estar aqui. Boa. És muito bem-vinda em estar aqui. Ok? Obrigada. Então, Marta, para quem está a conhecer-te agora, quem és tu dentro e fora da água? Como eu te disse, aqui o podcast tem essas perguntas inspiradas no ambiente marítimo. Claro que é só uma brincadeira e uma analogia. Portanto, mesmo que não faças surf ou que não gostes do mar ou da água, quem és tu? O que é que andas a manifestar nesse momento da vida? Eu acho que se calhar podemos falar do dentro e fora d'água com um bocadinho quando estou no meu flow, não Uhum. é? Quando estás aquele foco mais intenso, que estás na zone, como lhe quiser chamar. Acho que dentro desse estado sou uma pessoa que gosta de fazer acontecer, que tem sempre cheia de ideias, está sempre com aquela pipocar de e se fizéssemos isto? Olha, podemos experimentar aquilo. E acho que isso é bastante característico de mim, na realidade, de não ficar só pelos mínimos das coisas e querer sempre fazer mais. Fora disso, acabo se calhar por ter alguma diferença na confiança de quando estou fora do meu elemento, que é perfeitamente normal, acho eu, estás numa capacidade um bocadinho mais insegura ou até mais sobrecarregada por teres muita coisa em cima, mas acabo por tentar estar sempre um pouco entre os dois estados, porque acho que precisamos de ter altos para termos baixos, para termos um ponto médio saudável, basicamente. No surf não há sempre ondas boas. Não há sempre mar suave. Há dias de tempestade, há dias em que as ondas estão horríveis porque o vento está a soprar na direção errada. E há dias em que mesmo quando as ondas estão boas, a nossa sessão e a nossa experiência dentro dela é horrível. E Hum. falaste nessa intensidade, nesse foco, nesse viver de forma completa. O que é que, o que é que te traz essa, ou te ajuda a trazer essa intensidade, e o que é que te tira esse teu foco, ou que te desconecta dessa vivência mais profunda ou mais intensa? Acho que o que me tira é o autopiloto, por exemplo, ou ouvir demasiado aquelas vozes meio que imaginárias das outras pessoas que tu tens na tua cabeça, do que os outros vão achar ou vão dizer ou vão alguma coisa. Também por ser um dado adquirido, experiências anteriores, mas às vezes já nem sequer estamos nesses ambientes e mesmo assim estamos um bocadinho a reduzir-nos a algo que provavelmente já não somos sequer. O que é que me ajuda a ter isso? Ajuda-me, por exemplo, a refletir mais sobre o que é que se está a passar e sobre o que é que eu fiz. Antes de começarmos a gravação, estava-te a falar de como eu tenho tentado fazer isso mais, agora ainda por cima ao final do ano, portanto acho que é extremamente propício a isso. E tive mesmo a escrever o que é que foram os meus highlights do ano, o que é que foram os meus pontos mais baixos, o que é que eu levo de 2025, o que é que eu não quero trazer para 2026, que é um bocadinho mesmo parar, que é uma coisa bastante difícil de fazer, até porque estamos sempre num vai, 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 e eu sou muito conhecida por isso, conhecida por o meu calendário ser o que eu chamo um pacote de Skittles, porque eu dou color coding a todos os meus eventos e mais alguns. Então, quem me conhece sabe que ele está sempre bastante cheio. E ao mesmo tempo sabe que se for preciso esvazio tudo
e trato do que for necessário, trato de fazer o esforço para estar com as minhas pessoas, especialmente se elas estiverem num estado mais de emergência. Então acho que é muito a necessidade de reavaliar como é que tu estás bastante mais frequentemente, que é uma das coisas que eu tenho tentado fazer. Porque parecendo que não, como eu estou sempre tão viciada em continuar, e a fazer mais e melhor, e tenho conseguido, felizmente, acho que acaba sempre por chegas a um patamar que ambicionaste durante tanto tempo e ok, já está, missão cumprida, vamos para o próximo. E às vezes esqueço de celebrar isso um pouco. Faz como acabas de surfar uma grande onda e já estás a pensar na próxima que queres ir Exato, qual é surfar. a maior? Exatamente. Então, e visto que trouxeste esse momento em que estamos a viver agora, especialmente durante a gravação, né, que é o final do ano de 2025 e início de 2026, o que é que tu almeja manifestar nesse 2026? Acho que são coisas que, em parte, ou já estão um pouco na minha mente, de planos futuros, tanto em termos de, por exemplo, envolvimento na comunidade, como tinhas falado há bocadinho que eu já faço, como planos criativos para mim própria, que vão para lá só de trabalho, por exemplo, como o que já comecei a fazer, especialmente nesta segunda metade, que é fazer o esforço para ver mais das minhas pessoas, fazer o esforço para me lembrar, se por exemplo tu me disseres, tenho X evento, por exemplo, tiveste um encerramento de surf na quarta-feira, eu lembro-me, perguntar, Rafa, como é que isso foi? Correu bem? Fazer esse esforço, porque às vezes, nem que seja, novamente, pôr só no calendário, tipo, lembrar do Rafa. Acho que é algo bastante bonito e é uma das maneiras melhores de mostrar não só carinho, mas também amor pelas tuas pessoas, que é lembrar-te delas e recordar os pormenores que elas já te disseram. Para além disso, acho que também é muito expandir um bocadinho os horizontes, que é, eu posso não ter viajado muito, por exemplo, tenho o objetivo de sair da Europa, nunca saí, tenho o benefício de ter nascido em Portugal, então já consegui passar por alguns países, ainda que não tenha, por exemplo, um passaporte, mas mesmo dentro de Portugal ou só no Porto, consigo estar em contacto com muitas partes do mundo, ainda que geograficamente esteja estática. E é uma das coisas que eu tenho feito agora, especialmente no último ano, e ainda mais nos últimos 6 anos, porque estive noutras organizações que eram exatamente isso, era acolhimento de pessoas internacionais. Então, gostava muito de ser a pessoa no futuro, e sinto que já sou para algumas pessoas, neste aspecto pelo menos internacional, pessoa que conhece pessoas. Que, por exemplo, tu tens este projeto, queres fazer um podcast, eu sei, não sei quem, que é engenheiro de som. Eu conheço X pessoa que já fez um podcast. Eu conheço, pronto. Esse tipo de envolvimento, como eu gosto muito de fazer pontos entre uns e outros, acho que acabava por encaixar perfeitamente. 2026 não só novos projetos, também expandir o que tens já construído e a rede Sim, que tens criado. sim. E expandir-me a mim também. Acho que acaba por ser uma consequência de expandir todos os projetos e tudo mais, particularmente se virmos, porque as tuas bolhas eventualmente evolvem e aumentam e tudo mais, mas também é a questão de tu próprio tens que fazer um trabalho de mindset gigantesco para te permitir ser tudo o que não foste ainda. E às vezes estamos muito apegados, e eu próprio posso dizer, a identidades antigas que temos um bocadinho de trabalhar ou desligar completamente para te permitir fazer isso. Por exemplo, o facto de estares a expor agora com o podcast e com tudo o que tu tens feito ultimamente, vem de um ponto que tu, se calhar, há 6 meses, há um ano, não farias. É exatamente esse o tipo de desafio que eu quero fazer, ainda que me vá sentir completamente um peixe fora d'água. Bem, que o teu 2026 tenha esse nadar em novos mares por, por motivos que não tenham sido iguais aos meus, que foram um bocado no desespero. Que também é um Sim, excelente condutor de mudança. Nenhuma emoção é efetivamente negativa. O que é positivo ou negativo é como canalizamos essa energia. Okay? Emoção vem de energia para moção, para movimento. Então eu sinto que o que eu vivi nesses últimos tempos foi uma forma positiva
ou o que eu estou a fazer com as emoções que eu venho sentindo, tem sido muito positivo. E acaba por ser também um mote para 2026, viver fora dessas máscaras. Sim, eu acho que é muito o que acabaste de dizer. Acho que é as tuas atitudes sobre as tuas emoções que lhe dão o caráter positivo ou negativo, essa conotação. Porque as emoções fazem parte. Pá, nós somos humanos, por muito que não queiramos estar tristes, zangados, frustrados, acaba por ter que ser e ter que existir. Também exatamente porque tu, do outro lado, tens os altos, tens as emoções positivas que tu queres cultivar em ti próprio. Então, é um bocadinho impossível nós também ficarmos satisfeitos de estar felizes se nós só conhecemos felicidade. Então, isso é só o nosso standard. É um bocadinho a gratidão, às vezes, de. Há capítulos que têm que acabar. E é perfeitamente normal nessa altura ficares triste, e já me aconteceu, inclusive, agora no final do ano, mas depois estás melhor. Ou depois vais viver uma vida que te preenche de uma maneira que, mantendo esse capítulo, pessoa, projeto, circunstância de vida, não o faria. Uhum. Abrir espaço para o novo. Exato. Que é extremamente assustador quando não sabes o que é, mas provavelmente olhando para trás depois acabas por pensar ainda bem que X, Y, Z não aconteceu. Estava desejosa que acontecessem, sentia que era a mesma coisa certa, mas afinal, no final de contas, não era. E acabei o melhor. Então, para quem não é que seja religiosa, mas há aquela velha expressão de que Deus escreve direito por linhas tortas, que a minha família usa imenso, particularmente o lado da minha mãe, que é exatamente isso. Tu não sabes o que é que aí vem, às vezes levas o tal termo que tu tens nas tuas questões, que é o wipeout, e afinal, pá, estás ali uma onda melhor à frente e está tudo bem, e depois consegues apanhar e corre certo. Então, é esse Sim, jogo. sim, sim. Ou estamos à espera de uma onda no mar e vem uma onda que a gente pensa assim, uau, essa onda é brutal, e ou não apanhamos, ou alguém apanha à nossa frente, e de repente, principalmente quando as ondas estão grandes, eu não sei se já tivesse essa experiência, mas quando as ondas estão grandes, não consegues ver o que é que está atrás dessa Sim. primeira onda. Só quando a onda passa por ti, ou tu passas por ela, e literalmente o horizonte se abre de novo, vês o que é que está atrás. E às vezes acontece de ficares chateado porque estás a perder essa primeira onda do set, né, do conjunto de ondas, e de repente atrás dela vem uma onda ainda melhor, e estás ainda melhor posicionado, olhas à volta e não tem ninguém pronto para apanhá-la, e tu revês e repensas, se eu tivesse ido naquela primeira, talvez não tenha sido tão bom. Muito bem. Então, e também eu acabar por conhecer um bocadinho mais de ti, Marta, né? Nós nos conhecemos há pouquíssimo tempo, através de um casal em comum de grandes designers também. Na Web Summit acabamos por nos cruzar. Qual é que são os teus ídolos? Eu digo aqui do surf, Ui, mas obviamente que não são do surf. E quando eu digo isso, estou a querer saber das pessoas que tiveram maior influência, seja no passado recente ou não, no âmbito profissional ou não, que mais deixaram a sua marca, seja positiva ou negativa também, mas que acabou mudando a tua maneira de estar nesse momento da tua vida, fechando 2025. Quem é que são elas? tenho muita dificuldade em pensar em ídolos como, por exemplo, não vou dizer famosos no sentido daquelas celebridades mais conhecidas, mas pessoas que já tiveram algum estatuto só na vida profissional, porque sinto que é muito abstrato o que nós conhecemos daquelas pessoas. Uhum. Não sabemos necessariamente as suas circunstâncias, não sabemos nada disso, exatamente porque estamos completamente fora e nós só temos o highlight reel que veio cá para fora e que eles publicaram em algum lado. Então é um bocadinho abstrato, é um bocadinho um jogo de guessing game para perceber quem é a pessoa mesmo. Quem é que eu efetivamente conheço e que me fez muita diferença? O nosso Power Couple que nos apresentou fez muita diferença, por exemplo. E foi por pura coincidência e curiosidade minha que eu, por exemplo, conheci a Isabel.
Eu vi o nome dela o ano passado, quando estava num projeto, e fiquei, ok, quem é esta pessoa? Porque tinha lá um testemunho sobre ela, ou aliás, palavras que ela deu, e eu fui, ok, quem é a Isabel? E depois começou toda uma bola de neve desde então ao ponto de estar aqui hoje. Outras pessoas que conseguem influenciar muitíssimo, acho que ambos os meus pais, particularmente consigo destacar muitíssimo a minha mãe. Tanto que eu ainda hoje estou no Porto e vou acabar o dia em casa dela, porque eu gosto muito de fazer esse esforço e gosto muito de estar na presença dela e sinto que faz exatamente o mesmo efeito eu estar na presença porque ela gosta de mim, porque nós nos damos muito bem, porque nós temos uma vida muito bonita, temos uma relação extremamente bonita. Consigo também destacar pessoas que conheci até das comunidades que este ano tenho investido mais tempo em, por exemplo, a Aline. Estamos a falar de uma pessoa que eu nunca na vida teria cruzado com, provavelmente se não fosse por causa das iniciativas desse género, que é uma das pessoas que acho que tem uma visão mais bonita de mim. E digo isto no sentido de todo o potencial que eu sinto que tenho, ela vê vezes 10. Ela vê e reconhece e tenta puxar por e fazer acontecer. Que é uma coisa que eu tenho dificuldade em. Então, para além de ela ser uma pessoa excelente, ela ser uma dos corações mais derretidos que eu já conheci, genuinamente é uma amizade que me traz muita coisa por causa disso. Então, 10 de 10, recomendo. Em termos de, sei lá, coisas profissionais, acho que, pronto, a Isabela acabou por ser muito mentora minha, por exemplo, e acho que vou ter exemplos sim mais pontuais de pessoas que estão a fazer coisas. Por exemplo, falaste de eu estar na TEDx Aveiro. O License da TEDx Aveiro, que se chama Henrique, é uma pessoa que está sempre cheia de energia, mesmo que não a tenha, ele projeta porque faz parte da personagem, faz parte da pessoa que ele é. E está sempre com projetos, está sempre com vontade de fazer acontecer e de pegar nas coisas e dizer, olha, não correu como nós queríamos, mas depois fazemos X, Y, Z. Então, gosto muito de me armar com pessoas que fazem e não dizem só. Tipo, tu fazes exatamente o que a tua palavra foi e se não conseguiste os resultados, pá, o percurso também foi interessante e tiveste com pessoas boas durante ele. Então, acho que também são ensinamentos que é lixado às vezes também reconheceres o valor deles, claro que sim, mas que te fazem muita diferença depois. E quando te apercebes que o percurso normalmente é a recompensa, não é propriamente o destino, muitas vezes. Ainda que, claro, esses parabéns, esses baterzinhos no ombro, fizeste muito bom trabalho, parabéns, saibam bem, claro que sim. Mas depois tens que também derivar um bocadinho dessa satisfação por tu próprio. E isso é um jogo que tenho tentado fazer mais e que acho que é muito fixe ter exemplos disso. Por isso, ídolos, acho que é muito pôr uma pessoa num pedestal um bocadinho estranho, porque no fundo somos só pessoas, e se estivermos a falar de personagens mediáticas, acaba sempre por haver muitos filtros lá no meio que nós nem fazemos a menor ideia do que são. Então prefiro ter estas conexões que às vezes são um bocadinho, não quero dizer fracas, mas é aquele contacto que não é assim tão frequente. Por exemplo, a própria Isabel já não falava com ela há meses e meses. E depois apercebi-me que, ei, eu vou para Lisboa, ela também é capaz de estar no evento, por favor, se tiveres, eu quero te ver. Então, fazer esse esforço às vezes é muito giro. E, inclusive, eu saí do meio do evento com 70 mil pessoas, 15 palcos e não sei o quê, para ir almoçar durante 2 horas com a minha tia. Porque achei que era mais recompensador para mim do que pá, estar 2 horas nos toques. Tive o resto do evento para isso. Mas aquelas 2 horas é para estar com a minha tia. Então, acho que foi muito bom. É, é um exercício engraçado, não é? Tentar perceber o que é que da nossa existência ou da nossa pessoa veio de um determinado alguém que por vezes pode ter tido só um pequeno momento na nossa vida, mas tão marcante que inconscientemente ou conscientemente decidimos agregar ao nosso ser. Sim. E acho que estamos muito habituados a, por exemplo, eu tenho os olhos do meu pai. Eu tenho o sorriso da minha mãe.
e esquecemos-nos da parte emocional e psicológica, como estávamos a falar há pouco, antes disto tudo, também, dessas pessoas. E coisas mais pequeninas, por exemplo, certas palavras e expressões, até faciais que tu fazes, que são por causa de exemplos que tu tiveste durante uns tempos. Eu digo a palavra bro, que eu odeio dizer essa palavra, odeio especialmente a versão em português, desculpa, porque tive Covid em 2021 e fiz a quarentena com uma pessoa que dizia muitíssimo essa palavra. E 4 anos depois ainda não me consegui livrar do hábito. Eu digo a palavra certo por causa de uma pessoa deste ano também e sinto que às vezes é um bocadinho condescending. Parece que eu estou tipo a confirmar que tu disseste alguma coisa correta, então quero. É tipo certo, tipo, sim, concordo, estou a dar acknowledgement do que acabaste de dizer, mas pode ser um bocadinho tipo, sim, correto. Um bocadinho mais estranho aí. Então não quero fazer isso. Ter certos hábitos de, por exemplo, sei lá, até o facto de tu fazeres algum tipo de bebida, de comida de certas maneiras. Tenho certas, por exemplo, eu não como canja fora de casa muitas vezes e sempre que eu como eu estou tipo, não, a da minha avó era melhor. Não, arroz doce. Impossível eu comer arroz doce que não seja da minha avó. Impossível. Não dá, não funciona. É aquela coisa super nostálgica que para mim é só às mãos dela. Então são estes pequenos hábitos e coisas que eventualmente se tornam efetivamente nostalgia que também nos constroem. E porque é que nós acordamos de X maneira e como é que é a nossa rotina da manhã e da noite e com quem é que nós falamos. Por exemplo, uma frase que eu digo muito desde criança, que não sei se é por minha causa, se é com o meu irmão, mas um de nós inventou aquilo. É o tchau, adeus e até à próxima. Que nós dizemos desde muito, muito, muito pequeninos e os nossos pais foram sempre voltando a falar sobre isso. Eu não faço a menor ideia quem é que criou isso. E há muita gente que acha um bocadinho, se calhar, agressivo, porque estou-me a despedir 3 vezes, tipo, tchau, desta próxima, como se estivesse a despachá-los. Mas para mim é uma das pessoas que eu tenho mais carinho. E sei lá, o azulejo é chão frio. Porque nós dizíamos em pequeninos que o azulejo era chão frio, porque efetivamente é frio ao toque. E continuamos a usar esse tipo de expressões. Então, quando eu fiz 25 anos há pouco tempo, eu também tive um bocadinho esse momento de reflexão, que foi, eu em vez de ter só o bolo, canta-me os parabéns e eu apago as velas, pedi a cada uma das pessoas que estavam lá para pôr uma própria vela no bolo e fazer um desejo por mim. E depois estava um discurso, que pronto, é sempre aquele momento de, oh meu Deus, o que é que eu vou dizer? E eu disse exatamente isso, nós somos um bocadinho um puzzle, um Tetris, uma manta de retalhos de exatamente todas as pessoas que nós tivemos à volta. E todas as experiências que nós, conscientemente ou não, captivamos desses ambientes. E eu tive a sorte deste ano de estar mais rodeada por boas pessoas do que por más. Então, sou bem. Sou muito bem parar, ter aquele dia para hoje é o dia de mim. Ainda que não seja sobre fazer nada assim fora do comum e tal. Claro que sabe bem comer um bolinho, claro que sabe bem ter uma desculpa para se juntar às pessoas, mas o que eu faço é mesmo só que com as minhas pessoas. Só quero ter um dia de boas intenções, só quero não pensar em nada negativo. E foi o que eu fiz. Só estive com pessoas boas no meu dia, só estive com exatamente quem eu queria, só falei exatamente com quem eu quis, ignorei todas as mensagens e pensamentos aleatórios que eram um bocadinho não propícios para aquele momento, que é tipo, hoje é para celebrar tudo o que tu fizeste, tipo um quarto de um século que tu nem te apercebeste de metade porque eras demasiado pequena para saberes, mas tentar não estar em autopiloto, tentar não pensar em, por exemplo, se calhar quem já não cá está ou quem não me acompanha todos os dias, porque pode já não merecer esse facto, que é um dos exercícios mais difíceis que eu fiz este ano, foi também tirar alguém que estava assim, e pronto. Fazer o jogo da matemática, de somar e de subtrair para tentar que o resultado desse certo. E se for preciso mudar as variáveis da equação, não é? Isso é Fazer. preciso adicionar muita coisa, particularmente relembrar mais vezes até da força que tem e tudo mais, não só aumentá-la, mas mais reconhecer até se calhar e agir consoante isso. Se eu estou numa relação, seja de que tipo for, em que eu sinto que estou sempre ansiosa à volta desta pessoa,
que não estou a agir como a minha melhor versão, seja isso o que for, por exemplo, ou que me estão a subtrair alguma coisa, ou que se ele não me responder, whatever, se ela não me fizer isto, então se calhar não é o sítio onde tu deves estar, se calhar não te devias preocupar tanto com essa pessoa e o tempo que tu passavas nesses comportamentos, se calhar é preferível redirecionares para algum lado. Então, sim. No, no trabalho de abundância que eu venho iniciando, depois da gente fazer o pedido do que a gente quer, a gente precisa largar e relaxar. Porque senão isso começa a criar muita ansiedade. Quando a gente está à espera e coloca como principal objetivo o que a gente pediu, a gente deixa de estar presente no momento. Entretanto, como o cérebro não consegue focar no nada, né? Se eu te disser não pensa nisso, o que o cérebro vai entender é justamente pensar nisso. Né? Não pensa num elefante cor-de-rosa, Marta. Não pensa. Tens que não pensar num elefante cor-de-rosa, o elefante cor-de-rosa começa a aparecer. Então temos que ocupar o cérebro com outra coisa. E eu uso a analogia de, ok, tu pediste uma coisa para a tua vida, para receberes essa coisa, provavelmente vais ter que fazer alguma faxina, preparares a tua casa, o teu espaço, a tua vida, o teu coração, a tua mente, para receber essa nova coisa. Então, muito provavelmente, algumas coisas vão ter que sair, vais ter que largar, vais ter que doar, vais ter que jogar fora. E isso é uma forma de se ocupar e focar no momento presente, porque está no teu controle o que é que tu podes limpar, ou arrumar, ou ajeitar, ou jogar fora. E de repente, o que tu pediste, quando aparece, se aparecer, se for também para ti esse desejo, estás mais preparada para receber, tens a casa, ou o corpo, ou o coração, ou a mente mais organizada para receber. Então transforma essa ansiedade ou essa prisão do que pode acontecer ou do que tu queres e que pediste para um momento mais, não, há aqui muito o que fazer. E se chegar, chegou. Se não, olha, vou ficar mais arrumada pelo menos. Sim, acho que tocaste aí numa coisa muito verdadeira e completamente subestimada. E uma das coisas que no último mês ou dois tenho pensado mais, até tenho visto mais conteúdo sobre, que é preparar-nos para. Por exemplo, nós pensamos muito, e portugueses especialmente, porque é bastante tabu, mas claro que a vida vai à volta disso, dinheiro. Se tu ganhasses o Euromilhões, se tu tiveres maus hábitos agora de dinheiro, tu acabas por ter exatamente esses maus hábitos numa escala completamente maior, mas só diferente, se tivesses essa sorte, entre aspas, de ganhar o Euromilhões. Podes completamente dar uma volta à tua vida, podes, no teu caso és pai, ponhas as tuas miúdas já na universidade, tudo isso, não tinhas de preocupar com mais nada disso, ou podes gastar da maneira mais supérflua em knick-knacks, coisas que bric-a-brac que não interessa a ninguém, em coleções completamente sem sentido ou experiências que depois não te adicionam nada, virás muito mais consumista e muito menos alimentador de ti própria e das tuas pessoas ao teu lado. Ou seja, não é por teres de repente esta coisa brilhante que tu querias tanto tempo que tu vais saber tê-la. Mesma coisa se aplica de trabalho, a mudanças de vida. Agora tenho uma casa enorme, uma mansão gigantesca, pá, se eu não sei limpar um quartinho pequeno, eu não vou saber lidar com a manutenção disso tudo. Então acho que é uma coisa que não sei se traduz muito bem para, por exemplo, até os votos de casamento em português, mas em inglês é to have and to hold. Teres e saberes manter, saberes cuidar de. E nós esquecemos dessa parte, nós só queremos ter, só queremos chegar e check,
já posso tirar da lista, já consegui, já faz parte do meu portfólio, seja do que for. Então, não fazemos a manutenção. E muitas vezes acabamos por até, nem falando de mindset necessariamente, mas de cuidar de nós para continuarmos, simplesmente. Ambos temos vidas muito aceleradas, por exemplo, e ambos já sentimos exatamente a falta de tempo para desacelerar e para pensar nisso e para largar todas as expectativas como tu tinhas falado. E eu tenho muita dificuldade em parar, em desacelerar, em fazer todas as reflexões que tenho feito ultimamente, porque tenho sentido necessidade de as ter e de perceber que o meu caminho é o meu caminho, por exemplo. Nós estamos sempre a ver-nos, então agora na época das redes sociais, meu Deus, a ver-nos pela lente dos outros, que nós tecnicamente sabemos que são lentes curadas, são lentes que há ali muito trabalhinho para saber o que é que vai sair e o que é que não, mas que nós só achamos que a vida devia ser assim. Ah, já casou, já teve filhos. Ah, já está no Japão, amanhã está em Nova Iorque. Ah, agora já foi promovido não sei quantas vezes em 2 segundos. E ficamos com uma dor de cotovelo medonha e esquecemos que temos privilégios diferentes, que temos circunstâncias diferentes, que temos objetivos diferentes. Porque, novamente, a maior parte dos julgamentos que nós temos são julgamentos que nós aprendemos a ter por vozes antigas e atualmente por vozes imaginárias que nós imaginamos que os outros terão. E estou a querer muito começar a desconstruir isso e a pensar o que é que eu acho mesmo. Ok, e porquê é que eu acho isso? Ok, e porquê é que eu acho isso? E tornar um bocadinho aquela pessoa irritante de 3 anos que quer saber tudo sobre tudo e como é que tudo funciona, porque às vezes nos escondemos um bocado. E eu sei que sim, porque eu também o faço. Que é, mas eu queria muito aquilo. Mas porquê? O próximo passo era tão bom. Mas porquê? Pá, se calhar tu só querias mais tipo o estatuto ou conseguir dizer que fizeste. Imagina, eu não corro. Eu adorava dizer, fiz uma maratona sem preparação. Provavelmente, não pelo percurso, não pelo facto de do nada conseguir correr 40 quilómetros, mas porque, olha aqui a medalhazinha. Tenho um amigo meu que está sempre a querer que eu vá correr com ele. Eu adoro o Diogo. Também pode considerar um ídolo, na verdade. E está muito nessa de, começa, vamos, os teus 5 primeiros quilómetros, vá, bora acabar 2025 bem, coisas assim. E, depois podes pôr no teu LinkedIn, e eu, socorro! Porque tenho publicado mais, por exemplo, também para tentar perder o bichinho de achar que falar sobre mim parece show off. Uhum. E acho que isso é um exemplo muito giro, porque o LinkedIn também é uma rede social bastante diferente. Acho que as regras do jogo aí são diferentes e acho que, por exemplo, o conteúdo que estamos a falar aqui, partilhando lá, que é normalmente uma versão mais polida de ti próprio, mais politicamente correta e tudo mais, pode ser propício a reações completamente diferentes publicar isto. Instagram, TikTok, seja o que for, que é muito mais conteúdo nu e cru sobre quem tu és enquanto pessoa. Uhum. Sim. Então acho que esse, novamente, o jogo é bastante interessante. E tentares ganhar uma guerra contra ti próprio e te preparares para o que aí vem é extremamente difícil. Uhum. Sim, fazer essa limpeza para o que vem pelo novo. E foi interessante, tu falaste sobre o ter e manter, ou ganhar e a consistência. O meu desafio é o manter, não é o ter. Pelo menos sempre fiz por isso e obtive as coisas que eu queria, mas ao mesmo tempo perdi quase todas, porque o meu desafio está no manter. Então a vida agora está-me a apresentar mais uma oportunidade, que não é a primeira, de rever os meus comportamentos e melhorar esse manter. Não o ter, mas sim o manter. Pois é engraçado que cada um também tem a sua jornada e o seu caminho. Há pessoas que sentem mais dificuldade no ter,
no conseguir, mas mantém as coisas muito bem. Então estou a tentar também aprender com elas um bocado para quebrar esses padrões que não me fazem mais sentido. Ainda mais então tendo duas filhas. E depois estavas a falar também do quando tomamos consciência de certos padrões que temos, a parentalidade é um exercício brutal para isso. Eu vejo-me a dizer coisas às minhas filhas que depois, quando eu paro para pensar, meu Deus, isso foi o que meu pai me dizia nessas situações, a minha mãe me dizia essas situações. Então passa por também fazer esse exercício que estavas a comentar de, espera, eu quero realmente falar com as minhas filhas dessa maneira, eu acredito verdadeiramente nisso, ou quero trazer outros comportamentos, outra forma de ser, outra forma de educar. Completamente. Não é uma coisa que eu tenha ainda tanta experiência, estou numa fase de vida completamente diferente, mas acho que sempre que estou com crianças, e ainda ontem foi o caso, estava com uma pessoa, uma criança de 6 anos, é completamente diferente a maneira como tu falas com eles, como tu dizes, por exemplo, olha, não toques no prato, vais-te queimar. E se tu particularmente foste criado em ambientes muito reativos, por exemplo, se tu deixares cair um copo de água, pode ser, oh meu Deus, entornaste, ok? Ou pode ser, pronto, entornaste, temos aqui um paninho, está tudo bem. Se deixares cair o copo em si, tipo um copo de vidro em azulejo, partes tudo. Pode ser, oh meu Deus, o que é que tu fizeste? Não podes fazer isso, já estás a destruir tudo. Ou, ok, olha, atenção, estás descalço, deixa-me ir buscar o aspirador, seja o que for, já vamos tratar, não quero que te cortes. Está tudo bem, é só um copo. Uhum. E acho que é muito um jogo de desaprender tudo o que é menos bom, não necessariamente mal, depende muito de como aconteceu, e tentar reforçar o bom. E tentar, por exemplo, acho que é muito difícil ter a conversa com crianças e os teus filhos, eventualmente, ou eventualmente se eu tiver também, do que é que, como é que se cultiva o sentido crítico numa criança. De, eu posso ser teu pai, mas não significa que esteja sempre certo também. Podes, não é duvidar de remover a minha autoridade, é duvidar de, olha, mas por que nós experimentamos X? Olha, mas eu achava mesmo, eu queria mesmo aquilo. Não posso, não podemos negociar, não podemos fazer qualquer coisa. Tipo, eu queria mesmo aquele brinquedo. Se calhar eu dou este brinquedo que já não jogo e depois posso ter aquele. Eu acho que é um jogo muito difícil. E cada pessoa é uma pessoa e cada criança é completamente uma criança diferente, mesmo que, por exemplo, nasçam duas no mesmo ambiente. De certa forma, as tuas miúdas são duas filhas muito diferentes, duas pessoas no futuro e agora já muito diferentes também, ainda que na teoria cresceram na mesma casa com a mesma pessoa. Mas tu, quando tiveste uma, eras pessoa X, vivias de X maneira, em X circunstâncias, e quando nasceu a outra, já existia a primeira, já estavas diferente, já tinhas essa experiência de parentalidade, como tu lhe chamaste, e tu própria, enquanto pessoa, enquanto profissional, estavas num momento diferente. Então, a mesma casa, mas pais diferentes, da mesma pessoa. Sim, Acho que é uma ideia muito, às vezes, estranha de pôr na nossa cabeça. sim, sim. E conheço pessoas que têm filhos gêmeos que me dizem que ora são muito parecidos, ora são completamente diferentes. Então, mesmo no caso de crianças que estão a nascer no mesmo momento, que partilham material genético, certas situações evocam comportamentos completamente diferentes. Isso deve-se à fenomenologia e à subjetividade de tudo. Porque mesmo no espaço, né, como são dois corpos diferentes, essas duas crianças estão a ocupar um lugar no espaço diferente, mesmo que no mesmo tempo e no mesmo material genético até. E isso cria uma perspectiva diferente de tudo o que acontece. E só isso já influencia a percepção do que aconteceu. Portanto, não se trata só do que aconteceu, mas da percepção e a interpretação que fazemos do que aconteceu. Isso, com a repetição e com o crescimento, vai criar uma perspectiva do mundo única, que pode ser Completamente.
partilhada por momentos, mas no final das contas, única. Boa. Certo. Então, na fase atual da tua vida, mais concretamente nos passos concretos que tu queres dar ou que almejas, onde é que tu te colocarias? Eu penso na abundância em 5 momentos distintos. Existe aquele momento de disparar, de fazer o pedido, e estamos a tentar ganhar clareza do que é e para onde é que vamos. Eu, por exemplo, estou nesse momento. Depois aquele esquecer e o largar, justamente para conseguir fazer o trabalho de preparação e abrir espaço para o que estamos a pedir. Quando então vem um sinal do que nós pedimos, ou um cheiro, às vezes é só uma leve menção, que pode ser o que tivemos a pedir, existe então o chamado para reagir, e é um reagir que não é, às vezes, muito estruturado, é só uma resposta ao convite que a vida está a fazer. Depois, sim, dada essa resposta, concretizar ou materializar o que foi pedido, porque de certeza que vai envolver algo que precisamos fazer ou dar seguimento. E, por fim, o nutrir, o sustentar, o amplificar. Né? O meu nêmesis, o meu calcanhar de Aquiles, por exemplo. Qual é que tu achas que, é o momento que tu estás a viver, a tua maior força, onde é que tu te sentes mais à vontade, é no pedir, é no largar, é no reagir ao que a vida te dá, é no materializar ou no nutrir? E qual é que tu achas que é o teu ponto de maior desenvolvimento? Eu acho que este ano, se calhar tive mais na parte de largar, de ter de desconstruir, especialmente os últimos meses, tipo desde agosto para cá, por exemplo, que é muito de ver como é que nós estamos, qual é que é o meu ponto atual, como é que eu cheguei aqui, ver o que é que eu quero manter, o que é que eu quero largar, o que é que eu quero fazer de maneira diferente. Acho que é um bocadinho o jogo do semáforo. O que é que tu queres começar, o que é que tu queres continuar, o que é que tu queres parar completamente. E sinto que sou boa a fazer acontecer. Quando já passei aquela onda de dúvida, de particularmente self-doubt mesmo, mais parte psicológica às vezes do que parte técnica, de ok, é para fazer X projeto. É para até coisas simples como manutenção do teu próprio espaço, da tua própria pessoa, tudo isso, é que não, vamos ter que fazer, bora. E aí acho que sou boa de novamente estar naquela primeira questão que tu fizeste do fluxo de let's go, não há aqui pensamentos fora, é mesmo estás dentro da água, temos de ir. E onde é que há mais espaço para melhorar? No desapegar, de certezinha, no deslargar-me de tudo o que seja expectativas e deixar só ir. Deixar só ir, porque já tenho provas que quando as coisas novamente não acontecem como nós queremos, se calhar está bem escrito linhas tortas. E aí é difícil. E depois também a parte da propagação do que tu fizeste, se tu não tens aquela sensação de que és uma pessoa particularmente confiante, por exemplo, e que sabes exatamente o que tu defendes, viras-te muito para a opinião dos outros, porque é o maior exemplo que tu tens quando tu próprio falas contigo próprio. Então, partilhar novamente, por exemplo, o exemplo do LinkedIn, parece um bocadinho promoção sem vergonha, do género super intrusivo. Olha para mim, eu fiz X. E é uma coisa que eu quero desconstruir, porque há certas coisas, seja uma certificação no trabalho, seja um evento, seja algum pensamento pessoal que eu tive, que às vezes é interessante partilhar. Também daí tu próprio que não me conheces muito bem, nem há muito tempo,
me teres convidado, acho eu, para aqui, porque há qualquer coisa numa conversa entre nós os dois que não só é de valor para ti, Rafa, para mim, Marta, como se eventualmente para quem estiver a ouvir isto. Quando estavas a falar, não sei se vai te fazer sentido. hum, Há aquele primeiro momento da resposta à vida que é, imaginando, no surf, por exemplo, não é? Primeiro momento, eu quero uma onda. E às vezes eu faço esse exercício, estou lá sentado, ficando com frio já, eu chego assim, pá, eu quero uma onda. E não posso ficar ali focado no tipo, ai, quando é que a onda vem? Por quê? Porque o mar mexe-se, existem correntes, se tiver um dia com muita força, estou literalmente a ser arrastado e posso estar a ser arrastado para um sítio perigoso, rochas, outros surfistas, né? No limite posso ir bater de frente com um surfista. Então eu preciso estar consciente no... Não, espera aí, estou bem posicionado, onde é que está o pico da onda? Está para ali, então vou remar para ali, ou está muito cheio de gente ali, não quero estar ali, vou procurar um sítio melhor. E aí há um momento em que efetivamente chega uma onda e eu nesse momento não posso pensar. Não é uma resposta cognitiva, é uma resposta instintiva. E isso acontece muito também nos alunos que eu estou a ensinar. Normalmente é nesse momento em que tenho que parar de pensar e tenho que só colocar-me na onda que existem muitos bloqueios. Ok, será que vou conseguir? Será que essa onda é para mim? É muito grande. Se calhar nem é tão boa. E então eu sinto que esse momento de resposta instintiva, se estamos bloqueados na opinião dos outros, no que é que estamos a fazer, acabamos por entrar muito em hesitação. Depois, imaginando que a gente passa essa hesitação e estamos efetivamente a surfar a onda, o materializar desse pedido, né, que eu fiz, é também um momento de muita importância de conexão, porque no surf, quando a gente perde a conexão e pensamos em qualquer outra coisa, caímos normalmente, o feedback é instantâneo. E na vida, se estamos a construir ou a fazer alguma coisa, também podemos perder essa conexão com o fluxo se deixarmos entrar aqui esses pensamentos. O que é mais desafiante para ti? É esse primeiro passo do tipo reação instintiva, confiar no desconhecido e apanhar a onda? Ou é durante a surfar a onda, o executar, perder ali um bocado a conexão por opiniões que estás aqui a criar ou imaginar que sejam? O que é o mais desafiante para ti? Diria mais a primeira. Também depende também do, por exemplo, o tamanho da onda. Ou seja, estamos a falar, pensando agora na, entre aspas, vida real, num exemplo do cotidiano, é quão difícil é o que eu me proponho a fazer e quanto tempo é que eu demoro a chegar lá. Porque se for um projeto de 20 anos, por exemplo, eu provavelmente vou-me desmoralizar bastante mais do que, pá, tenho 20 dias. Por exemplo, supostamente fazer um hábito novo demora, acho que são 21 dias para cimentar bem a coisa. Nesses 21 dias, se tu tiveres uma mentalidade de são 21 dias, ao 22º, não que se vê, se pegou, se não. Por exemplo, agora tenho um ponto de orgulho, que é, eu há 3 anos mais ou menos comecei a trabalhar com finlandeses por causa da minha dissertação. Eles diziam bom dia e obrigada, eu comecei no Duolingo a tentar fazer a mesma coisa em finlandês. Neste momento já estou quase com 1000 dias no Duolingo. Troquei para italiano, claro, porque tenho muito mais presença também da língua e acho por ela não só ser latina é mais bonito e mais fácil para mim de compreender. E agora quero fazer os 1000 anos, os 1000 dias, 1000 anos seria muito. Porque não é aqui que eu vou aprender italiano, não é aqui que eu vou ser fluente, particularmente não como sou, por exemplo, de inglês, mas ajuda um bocadinho. É sem aquela gotinha no oceano todos os dias que eu vou fazendo ao estar ali. Acho que a aplicação é bastante viciante, acho que aquilo é super intrusivo em termos de notificações e tudo mais, isso estou todo um à parte. Mas o meu objetivo é fazer os 1000 dias. E agora está a acontecer. Acho que
Um dos momentos em que eu mais gosto de quem eu sou, até para mim própria, é nesse exercício de 5, 4, 3, 2, 1, bora. Ok, fiz a decisão, vamos seguir com ela. E acho que se calhar até chegar a esse ponto, particularmente quando é o que estávamos a falar de nos libertar de alguma ideia antiga, libertar de expectativas, aí é mais difícil. Porque às vezes até a nossa própria identidade se agarra muito a circunstâncias, a eventos, a maneira como éramos descritos, por exemplo, e é difícil não fazer isso. Por exemplo, estávamos a falar de filhos há bocado. Se tu sempre foste descrito como o mau filho ou o bom filho, tu agarras-te um bocado a essa identidade e tu tens de ser ótima pessoa e fazer tudo pelos outros, e super altruísta. E às vezes abandonas-te por causa disso. Portanto, eu gosto do momento em que cai aquele mecanismo de vamos em ação. Porque o meu maior problema também acho que é a inação. É passar muito tempo a marinar. Porque se tu também tiveres aquela preparação que é só, por exemplo, eu vou ler 50 livros sobre negócios e depois, talvez, lanço o meu negócio. Versus, vou fazer um negócio, logo se vê o que é que acontece, vou aprendendo no caminho, vou conhecendo pessoas novas, vou lendo os livros que achar relevantes e se tiver que fechar o negócio e lançar outro eventualmente no futuro, pá, está tudo bem. De um caminho aprendes muito mais que do outro. Há muitos exemplos diferentes disso, que é, por exemplo, aquelas aulas de fotografia, de pintura, seja o que for, tens que mudar, vais tirar 10 fotografias, tem que ser as fotografias melhores, mais perfeitas, aprimoradas que tu tens, ou vais tirar 100 e vais-me selecionar 10. Quem faz mais volume tem mais qualidade normalmente do que quem quer aperfeiçoar tudo desde o início. E nós vivemos também agora, provavelmente antes também, mas agora tem mais projeção e é agora que eu também estou mais crítica no assunto, que é nós temos que falhar muito e muito rapidamente, mas isso é extremamente mal visto. Tu tens sempre que te lançar cheio de confiança, com todas as coisas preparadas para tu seres um sucesso. Se, por exemplo, este podcast, pá, fizesses estes 3 episódios, que eu julgo que este seja o terceiro, e decidisses, não é para mim, foi um projeto giro, vai continuar publicado, mas já não faz parte da minha vida, troquei de circunstâncias, troquei de gostos. É completamente legítimo. Mas para muita gente de fora, e eventualmente um lado menos bom de ti próprio, pode ser: isto é um projeto falhado, fez 3 episódios e acabou. Mas fez parte do teu percurso e era uma coisa que tinha que ser, sabes? Eu no secundário escrevi ficção. Praticamente ninguém da minha vida atual sabe do assunto e menos ainda leram. Acho que não há ninguém que tenha lido. Também não é uma coisa que eu partilho, acho que sou uma pessoa completamente diferente de quem era há 10 anos, estava a fazer aquilo porque eu era menina do Wattpad e de muitas leituras e tudo mais, e eu vi pessoas a escrever cujo estilo eu achava que era melhor, pior que eu, e estava tipo, e se eu tentar? Eu sempre gostei tanto deste assunto, sempre gostei tanto de livros, e fiz um blog de críticas de livros que eu ia lendo, e todas essas questões. Na realidade, eu sou designer porque eu queria criar capas para as minhas histórias e agora, 10 anos depois, sou designer profissionalmente e gosto muito e os próximos anos não quero trocar isso. Então, novamente, é um puzzle que às vezes encaixas mal a peça, mas depois, pera, deixa só virar e deu tudo certo. As voltas que a vida dá, não é? Completamente. E as voltas tu tens que te permitir dar. Novamente, largar o caminho reto, por exemplo, que é complicado. Sim. E é engraçado que o meu momento atual eu sinto que pede que eu me agarre ao caminho reto, porque preciso de mais estrutura, consistência e rotina, e são coisas que me assustam bastante. Mas com 2 filhas para criar, Uhum. se não tenho o mínimo de rotina, é o caos. Se eu tivesse sozinho, se calhar conseguiria estar a viver bem, ou pelo menos não entrar em paranoia, mas não estou mais sozinho.
Então, Sim. preciso mais dessa linha retilínea na vida. Acho isso super normal. Acho que estaria exatamente com essa linha de pensamentos. Como tenho o privilégio de, como tu disseste, de ainda estar a caminhar sozinha, quero desafiar um bocadinho essa ideia. Pelo facto de o caminho reto normalmente é projeções mais do que os outros impuseram em ti, crenças anteriores e o que é que tu devias. Aquele típico de, tu quando cresceres devias ser médico, devias ser advogado, tudo Uhum. isso. E o caminho que não é reto, é cheio de curvas, é muito vou fazer X durante uns meses, um ano, 2 anos e vou trocando. Não significa que não tenhas rotina, não significa que não tenhas disciplina, acima de tudo. Acho que é bastante mais interessante uma pessoa cuja vida não foi, sou carreirista, estou há 40 anos na mesma empresa, na mesma posição, nada tira o mérito de quem faz isso. Mas eu acho mais interessante, e eu acho que faz muito mais sentido com a minha pessoa, ser um bocadinho mais personalizado, vamos lhe chamar assim. Que é, olha, experimentei ir para a TEDx. Agora estou no Porto, vou fazer uma comunidade no Porto, vou estar aqui a ajudar estas pessoas. Tudo isto nasce de algum tipo de, não só relações e condições que tu tens, mas também daquela vontade de fazer acontecer. Uhum. Ambição, rotina, disciplina, todos os conceitos que podem existir num caminho super simples, super ponto A, ponto B, ou de um caminho A a Z com 20 montanhas russas aí pelo meio. Portanto, acho que é muito também perceberes que tens muitíssimas coisas a dar, que não é por não estares também às vezes num momento bom que estás a falhar necessariamente pelas tuas filhas, continuas a protegê-las e fazer tudo o que podes por elas, e que não é por teres aquela, ou por não teres, aliás, aquela rotina super estereotipada, super fixa, porque nós no fundo agradecemos e ao mesmo tempo rejeitamos completamente isso, quando é muito estruturado e não há liberdade para, então tens que descobrir o que é o teu meio, que é o sweet spot entre consigo garantir tudo o que preciso e consigo me divertir um pouco, para além do mínimo, consigo fazer por mim. Acho que também parentalidade é um bocadinho um desafio de preciso ser bom profissional, preciso ser bom pai e preciso não me esquecer que eu sou um indivíduo também, que tem os seus próprios pensamentos, ambições, sonhos, tudo isso. Então, admiro muito quem quer ser pai, admiro muito quem o faz, mesmo por carinho, mesmo porque quer, porque fala muitíssimo, e admiro muito quem depois faz por si quando já é pai, que acho que é uma coisa que acabamos por nos esquecer às vezes, porque estamos nas rotinas e estamos, ele tem o karaté, tem natação, tem isto e tem aquilo, então acabamos por ter nenhum tempo por nós às vezes, mas por exemplo, o arroz doce que a minha avó faz, se for esse o teu momento de me time do dia, então faça um arroz doce. Exatamente. E é engraçado que eu estava pensando na palavra equilíbrio e tu disseste encontrar o teu meio, e eu gosto de brincar com o conceito de que o equilíbrio às vezes é estar no meio, às vezes é estar numa ponta, às vezes é estar noutra. Mais uma vez como surf. Eu quando estou a descer uma onda, eu projeto o meu corpo para frente, não num local que se estivesse estático estaria equilibrado, mas como a onda está a me jogar para baixo e para frente, eu tenho que projetar também o meu corpo para acompanhar a onda. Entretanto, quando eu vou fazer uma manobra que exige uma mudança de direção forte e veloz, vou trazer o meu peso para o pé de trás, para trazer mais peso para as quilhas da prancha e a prancha agarrar melhor na água. Porque se faço a mesma manobra com o peso para frente, não há peso nas quilhas e a prancha derrapa e possivelmente caio. Então o equilíbrio é dinâmico, não é estático. E eu acredito que na vida também seja assim. E eu estou a tentar encontrar as áreas da minha vida que estão a precisar de mais rotina, ao mesmo tempo que há outras áreas que eu quero continuar completamente livre, leve e solto, como dizemos na minha
na minha terra natal. Exato. E acho que, por exemplo, o inquérito que tu tens, o enagrama, acho que é muito giro também ver exatamente qual é o tipo de energia, qual é o teu foco agora. Porque, novamente, não precisa de ser o teu foco o ano inteiro, a década, a vida inteira, mas podes estar muito mais focado em garantir que, por exemplo, agora em termos de negócios, em termos de carreira, estás sólido, ou estás sólido o suficiente, e depois vais querer criar uma família, vais querer fazer X, Y, Z, que não estava nos teus planos antes, ou, por exemplo, teres aqueles gap years em que vou tentar falhar ao máximo possível e falhar o mais vezes possível, mais rapidamente, e depois, olha, agora já quero a estrutura típica 9 to 5, quero ter tudo o que uma pessoa estereotipada no meu meio teria. Então também fazes isso. Uhum. Mas acho que é giro. Nem sabia que elas se chamavam quilhas numa prancha. O meu conhecimento de surf não me permite saber esse tipo de informação ainda. Sim. Quilhas, no inglês, fins, de barbatanas, que muita gente acha que é o que faz a prancha virar, mas não, é o Uhum. contrário. Faz a prancha ir reta, porque se não tiver quilhas, a prancha iria girar sobre ela mesma. Muito bem, Marta. Estamos a chegar Giro. ao nosso, estamos a chegar ao nosso final e como mensagem de conclusão, que mensagem é que tu queres deixar a Marta de 2026 e que mensagem queres deixar também para a nossa audiência, seja para fechar 2025 ou para também abrir 2026? Acho que se calhar tem a ver com a tua projeção e expansão, que nós estávamos a falar há bocado. Que é, nós passamos tanto tempo a construir-nos que nós esquecemos de nos acolher, de nos promover, de ter noção de onde nós estamos nesse equilíbrio, por exemplo. O que é que eu quero fazer? Eu tenho N projetos na minha mente, muitos deles são coisas que de certa forma já fiz, se calhar não na escala ou no tópico específico que quero fazer agora, mas são coisas que são minimamente naturais considerando os últimos tempos ou a vida toda, seja o que for. E agora é só assustador começar a mesmo produzir, por exemplo. Se eu quiser, eu adoro podcasts, eu sempre quis muito ter um podcast e estar num podcast, por isso obrigada outra vez, Rafa. Mas acho que é muito giro e tens que ser muito articulada, tens que ser muito rápida a pensar no que é que vais responder, tudo isso, sem perder o fio à meada da questão e coisas assim. É muito difícil, então, depois te lembrares, mas e a logística? Mas tens que publicitar, precisas de ouvintes, precisas de temas, giros. E acho muito bonito, por exemplo, agora o crescimento do Substack. Já temos o Medium, muita gente publica no Medium, eu próprio já pensei fazer o mesmo, e eventualmente talvez o faça. Mas acho que o Substack tornou-se uma versão um bocadinho mais crua do assunto, em que tens sim profissionais que falam exatamente do seu tema e tens pessoas que desconstroem muito. Acho que um tema super bonito que entretanto virou uma trend online era o teu currículo, mas não no currículo de eu tenho um CV, eu fiz estes trabalhos na vida, o currículo de eu quero aumentar-me nestes pontos. Eu quero cultivar conhecimento sobre filosofia, sobre estoicismo, sobre política, sobre ser bom orador, por exemplo. E acho que nós não temos que ter tanto medo de explorar o que nos faz sentido e o que nos está a chamar. E não temos também que nos prender ao facto de aprendermos algo como se fosse significativo para a nossa identidade para o resto da vida. Eu, por estar a aprender italiano, não significa que eu vá morar para a Itália, viver como um típico italiano, falar italiano todos os dias. Eu posso muito bem, completamente esquecer-me da linguagem incompleta, nunca pôr lá os pés. E olha, foi um bom hobby, foram aqueles 20 minutos, se calhar, por dia que eu passava na aplicação, que deixou de fazer sentido. Posso deixar de sequer ter um smartphone e olha, já não tenho como ter aquilo. Então,
estamos muito agarrados a ideias antigas e temos que, como tu dizes, deixar ir, desapegar e ver o que aí vem. Que é o que eu tenho feito mais e é o que eu mais preciso ainda também. Obrigado. Portanto, quem Obrigada eu. quiser. Muito obrigado também. Portanto, quem quiser conectar contigo, saber mais do teu trabalho, chamar para co-criar comunidades ou ter-te como voluntária, seja no, no que for, como é que consegues chegar a ti? Acho que o LinkedIn é sempre uma porta aberta para todos os públicos e mais alguns, e depois podemos ir daí. Eu, entretanto, também estou naquele processo de um típico designer de fazer o seu próprio website e tudo mais, e daí pode vir outros meios de comunicação, mas, por exemplo, um LinkedIn, um e-mail, qualquer coisa, qualquer pessoa que mande mensagem pode não ser respondido na hora, na semana, no dia, mas é respondido. E depois, por exemplo, eu conheci-te na Web Summit, falei contigo na aplicação, tens o meu número, temos tudo e mais alguma coisa, estás completamente à vontade e é exatamente isso que, conhecendo-te, eu queria que tu tivesses e eu ter de ti. Então acho que é escolher um, vamos por exemplo o LinkedIn e depois logo se vê o que é que sai daqui. Um obrigado e até já. Até já, Rafa. Tchau, tchau.